Al was a medical doctor, and I want to ask you, Era um how did médico, you start your journey doutor em medicina. Eu into queria the trading perguntar world, como você and what led you começou to a sua focus on jornada price no action mundo de trading analysis? e começou a focar na análise de price action. Long story. I'll give you the short version. Bem, é First of all, uma I longa have to história, eu say, vou contar a olá, versão curta. meus amigos. Primeiro eu Those quero are my dizer brothers and olá, Very good. meus amigos. And if I didn't try to say anything in Portuguese, they would be Eu precisei tentar That was falar good. alguma coisa em português. Não, seu português está well, ótimo. yeah, I grew up poor. Yeah. Bem, eu cresci Yeah, numa my father família bem worked in a pobre. factory, Meu pai and trabalhava I numa hated being poor. fábrica e eu odiava ser pobre. And I just absolutely knew I was going to be E rich. eu sabia que eu ia ser rico. Eu não sabia como eu ia enriquecer, mas eu sabia que eu ia ser rico. A minha mãe sempre falou para mim para eu virar um cirurgião para trabalhar com medicina ocular. E na época a gente tinha que fazer o que os pais mandavam. Então eu virei oftalmo. E então eu fui para Chicago, estudei medicina, me especializei em oftalmo. E na época, o que eu queria mesmo era trabalhar no pregão, lá em Chicago. Mas eu acabei fazendo a medicina e fiz a minha especialização em oftalmo. E todo esse tempo eu sentia que eu estava vivendo o sonho da minha mãe, não o meu sonho. E durante todo esse tempo, eu sabia que eu precisava encontrar alguma forma de tradear. E eu acabei tendo 3 filhas num período muito curto de tempo, 15 meses, e eu comecei a brincar de tradear, eu gostei muito. Eu perdi bastante dinheiro, mas eu gostava muito. E eu gostava de olhar os gráficos, e eu via o gráfico crescendo, subindo. E eu falava, parece fácil, é só comprar e manter. Mas aí quando você começa a tradear, você vê que não é tão fácil assim. Às vezes o mercado se movimenta muito rápido contra você, então você precisa ter um plano para lidar com esse risco. Então você pode ganhar muitas vezes, mas às vezes uma perda pode eliminar vários ganhos. Então você precisa encontrar alguma forma de impedir que isso aconteça. Então esse foi o início da minha jornada. Bem, 1987 foi o ano em que eu comecei a fazer day trading ativamente. Todo dia de manhã, antes de ir para o meu consultório, eu fazia um pouco de trading. E aí teve uma sexta-feira em 87, onde foi um dia muito ativo no mercado, e o mercado quicou de leve assim na abertura, e eu estava com uma posição a vender, e na época eu abri uma posição a vendido muito grande. Eu tinha um dia cheio de cirurgias. Então, no caminho para o consultório, eu estava ouvindo a rádio e eles estavam falando: meu Deus, o mercado está em queda, não sabemos nem o preço porque está caindo tão rápido. Eu ouvi isso quando eu cheguei no consultório no fim do dia. Na verdade, eles encontraram um preço para o mercado e eu teria lucrado $1 milhão na minha posição se eu tivesse ficado em casa e deixado a minha posição. Isso foi aquele dia famoso, certo? Isso, foi o crash do mercado e foi o segundo pior dia do século XX. Foi em 87 e vários índices diferentes perderam diferentes valores, mas resumindo, foi uma queda de 25% em um único dia. E eu digo que eu teria ganhado $1 milhão se eu tivesse ficado em casa e acompanhado a queda do mercado, e eu acho que é verdade. Eu provavelmente teria lucrado $1 milhão naquele dia, mas como eu não sabia o que eu estava fazendo, eu possivelmente teria perdido $1 milhão na semana depois dessa, porque eu teria sido triturado, eu teria sido arrogante, com excesso de confiança, e eu teria aberto posições grandes demais, e com certeza eu teria perdido $1 milhão. Mas hoje, se eu ganhasse $1 milhão, eu não perderia, eu não devolveria esse dinheiro, porque com o que eu sei hoje, eu sei o que fazer. Então, se eu ganhar $1 milhão hoje, eu vou investir com sabedoria e vou ganhar mais.
Mas, That was enfim, the day when I decided foi esse o it's dia crazy. em que eu decidi que é meio living louco, que eu my tinha mother's 3 dreams. filhas I bem had the ability pequenas, to eu estava do vivendo o something sonho da minha that I mãe, really, e really eu wanted to tinha do, a and I have to possibilidade do de it. fazer algo que eu And I realmente started day amava trading fazer. more and Então, eu more, precisei more hours fazer every isso. Eu day, comecei getting back a on that tradar cada vez transaction. mais I horas, sold my e eu medical acabei practice, vendendo a and I was a meu full-time trader. consultório, Back e eu then, virei the United um States trader government em didn't período have integral. Na many época, o restrictions on governo americano what não people tinha could muitas say restrições sobre o que as promote pessoas educational services for podiam trading. dizer para And promover people would just lie. educação comercial. Então, muita People would gente write books mentia, and lie. simplesmente. People would As give pessoas seminars escreviam and lie. livros People would mentindo, have davam ads and lie. palestras mentindo, They would claim faziam all kinds of outrageous anúncios results. mentindo, And inventavam um monte de everything was resultado hypothetical. None of it absurdo, was real. e era They weren't tudo actually making that. hipótese, They nada were era saying real. that Eles não if estavam you did ganhando this, isso. you could make that. Eles falavam, The se reality você is fizer isso, você that pode it's ganhar all lie. X. Mas, na verdade, era It took tudo me a um long monte de time to get mentira. past Demorou bastante para acceptance mim, that para eu people were free to lie entender e and aceitar que as mislead me. pessoas estavam And realmente I've no read direito every de book, mentir e read enganar every vocês. article. E eu li I todos os hired livros, li tutors, todos I os went to artigos, eu seminars, contratei I tutores, eu did everything fui I possibly para could to oficinas e learn seminários, how to eu trade. fiz absolutamente tudo que eu podia What fazer was para frustrating aprender a was, as a tradar. doctor, E era muito you frustrante para mim, study porque with eu era more médico, experienced doctors and you e learn how to nós do it. estudamos na And medicina, as a estudamos com trader, there are médicos a mais lot of experientes. people E como teaching trader, you how to tinha trade, muita gente but te they didn't know what they were ensinando doing. a And tradar, I mas just elas não didn't sabiam o understand. que I estavam just fazendo. assumed that E eu it não would be like conseguia medicine, conceber. that Eu the people achava teaching que actually o were doing mercado ia actually ser doing como a it well. medicina, que But quem that wasn't the diz case at all. o que It was você deve just a fazer bunch of sabia, mas não frauds, era esse o caso. Era eager to take um your monte money. de And the fraude, people um who were monte talking de really don't know how to golpista trade. mesmo. And the people who did know how to E as trade pessoas weren't que talking. sabiam So tradar those não who know don't estavam talk, those falando who nada talk para don't ninguém. know. Então, quem falava não sabia, e So I quem had to sabia figure não it out on my falava. own. Então, eu And precisei I descobrir gave tudo up on sozinho. all the indicators that Então, everybody was eu pushing. abri mão I de simply todos os looked at a indicadores que chart. todo Just mundo every day I would look at a promovia, bar e eu chart, só day olhava os trading gráficos. people. Todo dia eu And olhava os using mostly gráficos. bar charts Na for época, some as pessoas reason, usavam gráficos de barra, to não candlestick usavam charts ainda as velas. over the following few years. Tá, ao But every day I longo would just dos print anos out charts. seguintes, então eles And migraram para o uso I de assumed velas, that mas eu institutions, imprimia os some gráficos institutions were e making eu, money. eu supunha que And algumas they had to empresas have estavam some ganhando logic dinheiro behind what they were e doing. que And precisava if haver alguma they're lógica having por trás logic, do que elas estavam they must fazendo. E be que se doing the havia uma same lógica por trás, basket of então elas things estavam over and fazendo a over and mesma over again. cesta And that de means that coisas the chart repetidas is vezes. not simply going E, up or going down. portanto, There are o actually gráfico não está patterns, só subindo ou descendo, tem footprints of padrões aí, what the pegadas institutions na were doing. areia, que And me I podia decided I'm going to start dizer to o look que for essas patterns. empresas estavam fazendo. Então eu The comecei a market procurar went up. padrões. Well, O how did it mercado start going subiu. up? What was Ok, taking como foi o place? início dessa I subida? O see que that the aconteceu? market did that same thing Eu last vejo week que o and the week mercado fez a before. mesma coisa So semana that is the passada, pattern, something that keeps retrasada. returning. Então esse foi o padrão, So I algo que started looking for recorria. more and more Então eu patterns. comecei a And procurar then mais e mais after you have the padrões. patterns, you have to start E placing the aí, se trades. você tem os And padrões, when você you precisa place the começar a trades, fazer you have to os have trades. you have to be able to E manage the quando trades. você So the faz isso, first você step is to precisa conseguir find gerenciar patterns, os trades. to understand Então, what the o market is primeiro doing. ponto é entender But an os equally átomos, important para step entender o is que o mercado está managing your fazendo. trades. Mas Once you tão get the importante trades quanto on, isso é you gerenciar have os to seus make trades, sure suas that you have a operações. plan Você precisa garantir que você to get tenha out um if the market plano goes against para you or sair get se o sufficient mercado profits se enough to voltar get contra out. você, You have ou to se have some você way of controlling the risk. chegar num ponto And que você that's quer just executar as o seu important as lucro. being able to recognize patterns and Então, placing o mais trades. importante é So, entender os padrões, it took me about reconhecê-los e 10 fazer years os to figure trades. it out. Levou uns 10 anos And at the end para of 10 years, I mim felt like, entender I can isso. do this. I can do this E consistently, properly, eu, depois de uns 10 and anos, make a eu good living entendi out of que eu it. conseguia And fazer isso com ever since consistência then, e sair I ganhando. keep E desde I keep então, eu trying eu to get better tento and better and better. melhorar Now, cada if you vez look at my mais. charts, a lot of E se times você I olhar os put meus charts. I gráficos, mean, I do muitas mark up vezes charts. eu A lot marco, of the né? charts Eu will faço show gráficos 20 or comentados, 30 or 40 mas trades. muitos deles And here mostram I've been 20 a trading now, I don't 40 know, 37, operações. 38 E years. aqui eu I've never trado há once uns traded 37, a 38 day anos.
anos, eu nunca tive um dia perfeito da abertura ao fechamento. Nunca tive um dia perfeito. Eu posso ver 40, 50 operações num dia, num gráfico de 5 minutos. Então, são 81 barras na sessão diária.
e nos minutos depois do fechamento oficial. E nessas 81 barras, eu vejo pelo menos 40 ou 50 operações razoáveis, mas eu nunca nunca segui adiante com todos esses. Teve vários dias em que eu ganhei em muitos trades, mas eu nunca tive um dia em que eu executei todos os trades que eu vi. Não é realista, né? Você precisa ir ao banheiro, você precisa comer, você precisa fazer umas pausas para manter o foco e a concentração. Eu não sou o computador, eu sou só um ser humano. Então temos que lidar com tudo isso. Tem que manter o foco, né? Tem que manter o foco, né? Então, intervalos são importantíssimos. E, Al, você estava falando que não é só uma questão de ler o gráfico, mas também gerenciá-los. E também acho que temos que ter habilidades psicológicas. Sim, com certeza. Então, o que você pensa sobre a psicologia nas operações? E como você faz para manter a sua psicologia em controle e não fazer burrice? Como é que você lida com essa disciplina? Olha, lá na década de 80, no final da década de 80 e no início da de 90, eu comprei um curso de um psicólogo de trading, mas não ajudou. E, sinceramente, acho que não vale a pena. Aconteceu uma coisa estranha comigo, mais ou menos na década de 90. Antes disso, eu programava negociações e quando o mercado se movimentava, eu puxava. O mercado começava a cair e eu falava, não, vai subir, eu conheço esse padrão, vai subir. Mas o mercado estava caindo. Então, eu ficava, assim, maluco por dentro. Eu levava tudo para o pessoal. Eu ficava muito aborrecido mesmo. Ou então, às vezes, eu perdia 3, 4 dias consecutivos, ou 2 semanas consecutivas. E eu ficava tão frustrado, porque eu pensava, eu estou trabalhando tão duro, eu mereço ganhar dinheiro fazendo isso. Tem gente trabalhando na Goldman Sachs, ou na JP Morgan, ou nessas outras empresas grandes. Eu sou tão inteligente quanto eles, e eu provavelmente estou trabalhando mais duro que eles, e eu estou perdendo, e eles estão ganhando. Então, tem algo de errado aqui. Mas a gente está falando sobre psicologia, né? Durante muitos anos, talvez uns 10 anos, eu ficava incrivelmente perturbado. E às vezes isso durava dias. E aí, quando eu comecei a fazer trades com lucratividade consistente, essa sensação começou a dissipar e sumir. Hoje eu não consigo nem imaginar como era sentir aquilo que eu sentia. É meio estranho, que na época era tão real, tão intenso e tão desagradável. E hoje, todos os dias, eu sou feliz, eu nunca fico estressado. Porque tradar, para mim, é algo natural e fácil. Não é como se eu tivesse feito algo específico para desenvolver isso, meio que aconteceu. Então, no seu caso, essa questão da psicologia melhorou quando você melhorou a sua técnica. Ou seja, quanto melhor você ficava na sua técnica, melhor ficava a sua cabeça, a sua psique, é isso? Quanto mais eu aprendia sobre trades, mais ficou irrelevante a psicologia. Quanto melhor eu entendia o que o mercado estava fazendo, menos ansiedade eu tinha. Eu até parei de pensar sobre as emoções. Hoje eu nem penso mais sobre isso. E você acha que tem algum princípio fundamental que é importante para todos os traders, como assim pedras fundamentais que todo trader precisa ter para ser bem-sucedido? Tem vários. Um que é super importante, eu comentei agora há pouco. Se você olhar um gráfico e você sente que o mercado precisa
subir. Você tem muita confiança de que vai subir. Então, tem uma chance muito maior do que você deve imaginar de que o mercado caia, na verdade, porque uma das funções do mercado é facilitar as operações. Isso é um termo meio vago. Facilitar significa aumentar o número de operações, mas também significa aumentar o número de traders que estão executando operações. Também significa aumentar o valor em dólares total das operações. E para fazer isso, qual é a maior motivação que faz as pessoas tradarem? Dor. E o mercado faz coisas para criar essa dor. Às vezes você ouve as pessoas falarem sobre o negócio de dor, o pain trade. O mercado segue a dor. Ele foi criado para facilitar as operações. Se você quer um preço justo, sem um spread muito grande, você precisa de muitos membros, muitos vendedores e compradores. E uma consequência disso é que o mercado sempre vai tentar se movimentar de modo a criar a maior dor possível. Então, se você realmente acredita que o mercado vai subir, e você precisa lembrar que se muita gente também pensa isso, já compraram. Então, ninguém mais vai comprar. Então, o mercado só pode cair. E quando ele cair, ele pode cair muito mais do que você imagina. Então, você precisa ser muito humilde. Você precisa seguir o mercado e procurar os padrões. Você não pode ter excesso de confiança. Eu sempre falo que você não deve ter mais do que 60% de confiança sobre nada. E, ao mesmo tempo, você sempre deve ter 40% de confiança de que exatamente o contrário do que você imagina vai acontecer. Ou seja, a probabilidade é de 40% a 60%. Então, a qualquer momento, você pode comprar ou vender, e se você usar um stop bem largo e escalar, você vai ganhar dinheiro. Isso é verdade 95% do tempo. Mas nos outros 5%, qualquer que seja a escala de tempo do seu gráfico, o mercado vai se movimentar muito rápido e vai ir muito longe. Mas 95% das barras vão basicamente ser neutras. A chance de subir não é mais de 60%, não é menos de 60%, e a chance de cair não é mais de 60% e não é menos de 60% também. Quando eu digo subir, eu me refiro a uma movimentação equidistante, ou seja, 5 pontos para cima ou 5 pontos para baixo. A chance é de 40% a 60% que aconteça uma dessas coisas, ou que seja 10 pontos ou 15. Existe uma faixa e o mercado vive dentro dessa faixa. E ela está sempre buscando uma zona justa e geralmente está aí, 95% do tempo está aí, mas nos outros 5%, o mercado subitamente decide que a zona do valor justo não está mais correto, ou o preço está abaixo do que deve ser e o preço sobe, ou o contrário. E existem esses atravessamentos fortes e às vezes essa porcentagem cai para 70% ou até mais. Eu só queria dizer que isso é muito interessante porque, geralmente, as pessoas que procuram a média para baixo ou os vendedores que procuram a média para cima, na maior parte do tempo, eles alcançam o break-even ou até saem lucrando por causa dessa faixa. Mas 5% do tempo, nesses dias aí dos 5%, é aí que eles estouram os limites, não é? Porque eles se sentem confortáveis nos outros 95% dos dias, então eles acham que eles vão lucrar ou alcançar o break-even pelo menos. E aí esses outros 5%, esse é o problema, né? Quero falar um pouco sobre isso. Quando as pessoas começam, é muito fácil ganhar muitas vezes, como você disse. Aí você consegue perder de uma só vez 10 ganhos. E aí, isso é meio aborrecedor mesmo. Mas quando você começa a tradar, tente ter a menor posição possível. Mesmo se você tiver $1 milhão no seu saldo, você não deve tradar grande. Procure o menor trade possível. Aqui nos Estados Unidos é um micro e mini.
Então você trada um micro e mini. Mesmo se você tiver $1 milhão, ou se o seu corretor diz, você pode tradar 10 numa conta de $500, não importa. Você deve tradar com o menor possível. Então, por exemplo, 10 mil unidades em vez de 100 mil unidades. Não importa se a sua conta é muito grande, porque todo mundo vai perder um pouco quando está iniciando. E a meta de todo mundo a fazer trades é enriquecer, né? Mas existem várias etapas que você deve seguir para ganhar dinheiro, para ficar rico. E você, então, deve dividir esse processo em várias etapas menores. E a sua primeira meta deve ser aprender a parar de perder dinheiro. Aí, quando você aprender a parar de perder dinheiro, aí você aumenta a sua posição, e aí você aumenta de novo, e aí você pode começar a pensar sobre enriquecer. Mas tem vários passos ao longo dessa jornada. Então, não se concentre primeiro em enriquecer. Essa é a sua meta final. Mas a sua primeira meta é parar de perder dinheiro. A sua segunda meta é começar a ganhar com consistência. Aí você aumenta o tamanho da sua posição depois de alguns meses, 3 a 6 meses. E aí você aumenta a sua meta de lucro. Então, ganhar mais por trade e aumentar a sua habilidade de fazer isso. E não demora muito tempo. Você, em breve, antes de imaginar, vai ganhar mais do que médicos e advogados, e depois disso você pode ganhar muito mais do que médicos e advogados. E aí você pode ficar rico. Mas tem várias etapas nesse processo e você não pode pular nenhuma etapa. Então comece pequeno. E mesmo se você tiver $1 milhão, mesmo se agora você está tradando com consistência e com lucratividade, você sempre deve tradar num tamanho, num valor, onde você possa prestar atenção no mercado e evitar as emoções. Eu falo para as pessoas que você deve tradar num valor que eu chamo de não importa. Ou seja, é um valor que você não se importe de perder. Se você perder um trade, você vai para o trade seguinte. Não importa, eu perdi pouquinho, vou para o próximo. Você pode dizer, eu nunca vou ficar rico tradando assim. Mas a realidade é que você vai sim. Sabe por quê? Porque você vai ficar cada vez melhor com consistência. E você vai fazer o que você deve estar fazendo e não o que a sua emoção está gritando para você fazer. Então sempre tente tradar pequeno bastante para que você não se importe. Ai, meu Deus, eu estou numa posição estendida e não está crescendo rápido o suficiente, ou vice-versa. Isso significa que você deixou as suas emoções falarem mais alto. E aí você vai pensar mais sobre o seu dinheiro do que o que o mercado está dizendo para você. Você deve sempre escutar o mercado, não o seu bolso. E a gente fala sobre o escalonamento. Vamos falar que o mercado bate num preço baixo novo e começa a subir. Mas aí ele atravessa aquela baixa anterior, e aí você ganhou dinheiro, e ele atravessa de novo o último limite, mas ele não sobe, ele desce um pouco mais. E aí você dobra o tamanho da sua posição, mas ele ainda não sobe, ele cai mais um pouco, aí você quadruplica a sua posição. Se você pode tradar um contrato de futuros, e aí você duplica e quadruplica, bem, de repente, subitamente, você vai descobrir que você se importa sim com essa posição. Eu só ia dizer que a gente está falando sobre a equação dos traders. Você fala sobre isso nos seus livros. Se você está numa posição, você precisa ter uma boa equação do trader e você precisa operar num valor em que você não se importa, porque se você se importa, você tem emoções, e aí que começam os problemas. A maior parte dos traders não deve usar escalonamento quando começa. Eles podem considerar o uso de um stop amplo, mas escalonar eu acho que é muito difícil. Quando você consegue ser lucrativo com consistência, aí sim. Mas eu sempre digo para os traders que se eles têm dúvidas ou se eles acham que o risco é muito alto, faça trades pequenos. E isso significa 20% do que você operaria. Então, se você
faria um trade de 10 contratos, 20% são 2 contratos mini. Ou 100 mil unidades no Forex, você deve tradear 20 mil unidades. A primeira vantagem disso é que se você perder, você não vai perder muito. E vamos supor que o seu stop esteja num nível de risco tolerável, mas a probabilidade não é tão alta quanto você gostaria que fosse, você vai considerar o escalonamento. Eu sempre digo, você precisa ter saldo suficiente na sua conta, de modo a, ainda assim, não se importar mesmo com o escalonamento. Então, vamos supor que você costume tradear 100 mil unidades no mercado de Forex, e agora você abre uma posição com 20 mil, aí você compra mais 20, e aí o mercado continua indo contra você e você compra mais 20. Faça isso somente se você não for ficar aborrecido se você perder. E se você não for perder mais do que você perderia em qualquer outra operação. Deixa eu falar outra coisa sobre o escalonamento. Vamos supor que você está tradando num gráfico de 5 minutos, de qualquer coisa. E você você vê o mercado atravessar, e você tem uma ordem de limite, e aí essa barra fecha perto da baixa histórica. Você sai embaixo dessa barra? Nem sempre, porque muitas vezes depois de uma barra, o mercado inverte a posição. Mas se você se vê tradando abaixo de suporte e o mercado fecha perto da baixa, eu sairia dessa posição. Eu fecharia, porque nas duas situações eu sairia. Por quê? Porque para mim isso é um sinal de venda. E se eu estou numa posição de compra, então eu percebo que eu estava enganado. Eu vou inverter a situação. Me levou muitos anos para aprender. E se você está começando, você não vai conseguir inverter de uma forma bem sucedida. Então saia, feche a sua posição. E aí, se numa outra situação você vê que o mercado está começando a subir, aí você abre uma posição de compra. E você precisa sempre ter uma estratégia de saída. Então, o que eu recomendo é, se você encontrar uma posição de fechamento forte, saia, feche a posição. E se você vê posições de mercado em ascensão, principalmente se a barra estiver muito acima da faixa, se você está numa posição de vendido, então saia, feche essa posição. Então, isso seria uma forma, se você está usando um stop amplo, uma forma de antecipar esse stop, independentemente do ciclo do mercado, mesmo se você estiver num ciclo de trade, você sairia, você fecharia a sua posição, mesmo com 2 barras se aproximando. Você precisa de 2 barras fortes consecutivas, estourando a faixa de trades. Isso é um sinal forte. Então, se você tem uma posição de compra e você vê 2 mercados de queda consecutivos se aproximando e a baixa histórica se aproximando, isso é um sinal de venda. Lembra que eu falei, 5% das barras em qualquer gráfico vão estourar os limites. Então, tem 5% de chance. É disso que eu estou falando. Então, se você encontra essas barras de queda se aproximando, isso é uma daquelas trades de 70%, onde tem uma chance de 70% que o mercado continue a cair, e aí pelo menos 2 pernas para baixo. Então, isso é um sinal de venda muito forte. Isso é uma das coisas que eu amo sobre o seu trabalho. Isso nos ajuda a saber o que fazer em diferentes situações. E eu tenho uma pergunta sobre isso que você acabou de nos contar. Bem, nada é 100% no mercado, né? Nem mesmo o que você está dizendo agora. Então, para um iniciante que vai fazer exatamente o que você está fazendo, ele vai fechar um trade exatamente nessa situação, com 2 barras consecutivas fortes, mas
Vamos supor que logo em seguida o mercado se recupere. Como eles vão gerenciar os hedges para não ficar aborrecidos? Bom, eu não sei se isso vai funcionar em português, mas em inglês, na dúvida, saia. Na dúvida, caia fora, né? That's in Portuguese. I just translated. Na dúvida, caia fora, exatamente. Então, deixa eu dar outra regra geral. Se você está numa situação, vamos supor um breakout de ascensão, e a próxima barra é uma barra contrária, isso não deveria acontecer. Então, isso é aqueles 30% em que você está enganado. Então, você sai acima daquela barra contrária. E aí, o que acontece se logo em seguida vier outra barra, você vai trocar de novo. Então, todas as vezes, você sempre tem 70% de algo acontecer. Existe 30% disso não acontecer, né? Na verdade, é o contrário. Exato. Então, isso é muito bom para os principiantes manterem em mente. Nada é 100%. Você nunca vai ter 100% de certeza de nada. E você tem que gerenciar os seus hedges com experiência. Você aprende a fazer isso melhor. Você tem alguma dica para os principiantes para ajudá-los a não ficarem tão aborrecidos quando esse tipo de coisa acontece, naqueles 30% do tempo, com o azar, digamos? Olha, deixa eu dizer algo sobre esses breakouts. Se você tem um breakout de queda e de repente tem um mercado em ascensão, mas você acha que o mercado ainda vai cair, você acha que é só uma retração e não uma inversão, aí como é que você faz a posição de venda de novo? Você espera uma barra de queda se aproximar, e aí você vende com um stop um tick abaixo disso, e aí à medida em que o mercado cai, você vê 5 ou 6 barras de queda consecutivas, e muitas delas vão fechar próximos à baixa histórica. Se você está numa situação lateral, você vende com um stop um tick abaixo da barra. Quando você tem esse breakout forte de ascensão ou de queda, 5% é a posição que você precisa prestar atenção, porque esse é o melhor momento para ganhar dinheiro. E a melhor forma de fazer um short é esperar o mercado acompanhar essa posição que você previu e aí vender um tick abaixo. E sempre que você vê uma barra de mercado em ascensão, mercado em alta, quando você vê uma barra de baixa, você vende. Você sai. Então, quando você fala sobre os breakouts, a posição estourada nos seus livros, vocês falam sobre vender o fechamento ou comprar o fechamento, esse tipo de situação? Bom, você quer dizer tentar isso em situações de mercado em que o mercado não esteja tão... em que não seja tão fácil entrar numa segunda cilada. E, pela minha experiência, o que nós vemos é que geralmente você deve configurar um stop mais amplo, certo? E tradear num valor mais baixo, certo? Pode explicar um pouquinho mais sobre essa parte da sua teoria? Deixa eu falar um pouquinho sobre essa segunda cilada. Bem, vamos supor, o mercado está em alta, ele retrai, e aí tem uma barra em alta muito forte, ou duas consecutivas. Em vez de continuar a subir, você deve subir, você tem uma série de barras em alta, mas em vez disso ele começa a cair. Então aquela segunda perna em alta era uma armadilha. E essa armadilha da segunda perna sempre olha para a esquerda. Sempre que você vê uma fase forte,
olhe para a esquerda. Se o mercado estiver dentro da faixa de trades e essa fase forte não está muito longe do que você vê na esquerda, pense que pode ser simplesmente um teste daquelas altas. Então, sempre que o mercado está numa fase forte, mas ainda não atravessou as barras à esquerda do gráfico, talvez não seja uma fase forte de fato. Pode ser uma fase moderadamente forte dentro das faixas à esquerda. Então, pode ser só um teste violento e não, de fato, um sinal para comprar. Eu não compraria no topo de uma barra em alta, porque se eu olhar para a esquerda e eu ver que não atravessou aquele histórico de 30 barras à esquerda, pode ser só um teste. Então, se eu estou comprando numa fase forte, eu quero esperar essa fase atravessar tudo que está para a esquerda, umas 30, 40 barras. Posso dizer mais uma coisa sobre fase forte? Eu disse que isso acontece 5% do tempo em qualquer gráfico. Eu disse que a chance é alta de ganhar dinheiro. Mas vamos supor que você... Vamos supor que vem uma barra de baixa, próximo da baixa histórica. E aí vamos supor que você consegue... Você vê que o mercado está em uma queda forte bastante para ganhar dinheiro a vendido. Bem, você tem uma chance boa de ganhar dinheiro se você estiver em alta, mas os vendedores ganharam dinheiro. E tem algo de errado aí, porque você não deve ter uma situação em que uma pessoa com uma posição a vendido vai ganhar dinheiro se você espera ganhar dinheiro num mercado em ascensão. Isso diz para você que o breakout não foi forte. A fase não era forte. Então você talvez vai comprar no ajuste, mas não no fechamento. Isso talvez signifique que o mercado está transicionando para uma faixa de operação ou para uma tendência de queda. Então não é mais uma situação em que você compra o fechamento, você compra a correção. Então, se você vai comprar uma correção, como é que você sabe se você deve comprar uma retração leve ou uma retração mais forte? Como que você gerencia o tamanho da sua posição, por exemplo, para tradear isso? Como você lidaria com essa situação? Quanto mais forte a fase, mais alta a chance disso ser breve. Então, por outro lado, do lado contrário, isso indica que, vamos supor, se você tem 2 ou 3 barras de baixa, não vale a pena você comprar a correção. Espera uma segunda perna de queda. Sempre que o mercado faz algo com uma força surpreendente, lembre que tem 70% de chance de ter pelo menos uma segunda perna menorzinha aí. Então, se você vê um breakout forte, 70% do tempo, a reversão vai ser pequena. E se você vê uma inversão forte para baixo, que vem logo após um breakout forte para cima, isso vai trazer uma segunda perna menorzinha. Então, isso é um teste. Se você tem um breakout forte para cima e aí uma inversão, espere uma segunda ou terceira tentativa de aumento antes de fazer a compra. E se você vai comprar qualquer espécie de correção, vamos supor um flag de alta, espere a alta chegar antes de comprar. Você precisa medir a força desse breakout. E se parece que o breakout é muito mais forte, você pode comprar a primeira correção. E se isso te assusta e faz se perguntar se vai ter uma inversão, então espere 2 ou 3 pernas de queda antes de comprar novamente. Muito interessante. Eu quero agora perguntar para o público, porque isso é o trade
conforme os There are a princípios. lot of principles in price action. Like Temos this muitos one, princípios na and that price helps action. you Esse é in um the dos process princípios. of trading. E isso te ajuda While no things are processo happening in dos real time, trades. it's Se easier to trade if you você have principles. consegue ter os So, I princípios, strongly você vai advise you conseguir guys, manejar essa to situação, read the surfar books, essas ondas. Então, eu realmente to recomendo que go vocês the leiam Brooks os Trading livros, course, matriculem-se no curso de trading do Al Well, Brooks para our entender esses time princípios. is O running nosso tempo está off se here. esgotando So, rapidamente aqui. how Então, many slides you have quantos nowadays in slides your você tem hoje no encyclopedia na sua of price enciclopédia chart, de I'm preços? embarrassed. Eu tenho I'm vergonha de embarrassed falar to isso. say, I probably have Oh, yeah? over 10,000 slides. Eu devo ter mais de 10 mil slides. Last time I Every was Nossa, every day. aware, it was like 6,000. da última vez era 6 mil. Já era louco na época. Every day since I started. Todo dia, desde que eu comecei a fazer isso em período integral, 37 anos atrás, na época eu imprimia os gráficos. E eu tinha pastas de diferentes padrões para ver as diferentes variedades de cada padrão. E eu desenhava as linhas, eu escrevia e comentava os gráficos para ter um registro do que acontecia. E de tempos em tempos eu revisava minha pasta. Só para treinar mesmo, para ensaiar e reconhecer os padrões rápido quando eu os via. E agora, há muitos anos, eu crio slides no PowerPoint e a cada dia, geralmente, eu crio 5 a 10, às vezes só 3 slides, mas nesses slides eu procuro padrões. Então, se tem uma cunha, um edge, eu vou grifar isso, eu desenho as linhas. Se só sobe um pouco e cai, eu digo que isso é um edge fracassado. E eu tenho cerca de 400 capítulos dentro da minha enciclopédia online, e são todos esses padrões e variedades dos padrões. Tenho wedges em baixa falhados, parabólicos falhados, e eu tenho diferentes tipos de breakouts também. E algumas dessas pastas têm 50 a 100 slides, que fica até difícil de lidar. E é por isso que, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Não, não dá. Maybe the audience can. I'm afraid Let me we're just running out of spend a time. minute just showing this. Okay, Anyway, please go ahead. there's 194 chapters. Eu tenho 194 capítulos aqui. Eu estou escrevendo uma série de livros. Deixa eu voltar aqui para você. Okay, let me try that. Okay. Eu estou escrevendo um livro que agora tem 194 capítulos e é sobre tudo que existe dentro da minha enciclopédia. Em vez de ter slides com um pouquinho de texto, eu tenho slides com texto e muita explicação abaixo das explicações. Então, eu tenho aqui um pouco de texto nos slides, e aí eu tenho muito mais detalhe abaixo das imagens. Então, slides com alguns títulos e bastante explicação abaixo das imagens, né? Sim, provavelmente vai me levar mais cerca de um ano, mas eu vou transformar tudo isso num livro, um livro muito grande, um livro meio gigante mesmo, um tomo mesmo. Mas o meu plano é ter um slide, um gráfico por página. Então, como eu tenho 2.000 slides, são 2.000 páginas. Então, acho que eu vou ter que dividi-lo em 3 ou 4 livros. Mas, como eu tenho que preparar 2.000 slides, e eu tenho uns 200 mais ou menos. Na verdade, eu já escrevi todo o texto do livro. Hoje tem mais de 300.000 palavras, mas eu preciso criar os slides. E é um processo bem demorado. Então, se isso me leva meia hora ou 1 hora por slide, então são 2.000 horas. Isso vai me levar pelo menos 1 ou 2 anos para concluir. E eu espero não perder o interesse em fazer isso antes de completar o processo.
Useful. After the Bem, trilogy, depois da I trilogia, doubt you're gonna eu realmente duvido if you're que interested você at that. perca o It was interesse. impossible to do É already. I know that impossível, na because verdade. I Eu took a sei picture porque eu with it. traduzi os Well, livros. we ran Al, out of infelizmente here, acabou o nosso but tempo, anyway, I wanna mas say eu to the quero dizer audience, agora para o Mel público himself que is o coming to senhor Brazil Al Brooks, in a em big event. pessoa, vem para o It's being, Brasil num grande evento is da XP. A sponsoring XP the está event, patrocinando o evento, é um dos sponsors, patrocinadores do evento. and E vocês vão saber mais sobre esse evento no site priceaction.com.br. Deixa eu tentar mais uma coisa em português. Obrigado por assistir. Muito bem. Você aprendeu com a sua filha, né? Vou falar para minha filha que eu aprendi. Muitíssimo obrigado, Felipe. Foi ótimo te ver de novo. Obrigado, Al.